Cara, que rolê mais aleatório é esse? O que tá acontecendo? Hugo tem o carro roubado, ok, ele recupera o carro, mas o que tem a ver o Paquetá e o irmão do Paquetá com isso? Cara, que parada bizarra. E não só isso, tem aqui nesse vídeo também o Landim falando mais uma merda sobre o Botafogo, tá? Ele que não se aguenta em querer usar o Botafogo para justificar uma temporada horrível do clube da Gávea lá, os urubuzinhos lá da Gávea. Junto com isso temos o Globo Esporte de hoje, falando tudo sobre Botafogo e Vasco, que será terça-feira agora. Não esqueçam, temos que lotar o estádio contra o Vasco para ganhar esse jogo, que é uma das 4 decisões que nós temos no Newton Santos para ganhar e ser campeão brasileiro também. Não só Libertadores, lembre do brasileiro. Mas essa bagunça toda, tudo isso, vamos entender agora no vídeo. Mas antes, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de todos os vídeos que possam rolar, inclusive esse aqui, que possa ser pingado aqui no canal Notícias do Fogão. Vamos entender o imbróglio, toda essa doideira que rolou, que eu não entendi, eu até agora não entendi nada, aqui agora no vídeo. O jogo é no Newton. Gente, desculpa, o jogo é no Newton. Botafogo e Vasco no Newton. Jogo pelo Campeonato Brasileiro, Botafogo líder do campeonato, Botafogo na final da Libertadores contra o Vasco que está sonhando com a Libertadores do ano que vem. Até a final da Libertadores, contra o Atlético Mineiro no dia 30, o time vai disputar 5 rodadas do Brasileiro. O Botafogo é o líder do campeonato, 3 pontos à frente do segundo colocado, Palmeiras, faltando 7 rodadas para o fim. É uma expectativa grande, em casa a gente é muito forte, então acredito que a gente vai pegar esses 3 pontos e seguir forte no Brasileiro. Na próxima terça-feira, o adversário do Botafogo aqui no Newton Santos vai ser o Vasco. Neste Brasileiro, o Vasco tem uma das piores campanhas como visitante, mas tem se garantido como mandante e vem no embalo de 2 vitórias seguidas em São Januário. O técnico Rafael Paiva terá o retorno do volante Hugo Moura e o artilheiro Verrete, que cumpriram suspensão. E o meio-campo Felipe Coutinho, poupado contra o Bahia, pode voltar ao time. Quem sabe para jogar ao lado de Payet, que foi destaque no jogo passado. Ó o Payet, de canhoto, uma bomba! Payet! Pro Vasco! Só que a escalação dessa dupla é um assunto que deixa a turma dividida. Eu acho que a gente deveria prezar pela qualidade, né? Eu, se no lugar do Paiva, eu bolaria um jeito de ter o Coutinho e o Payet no time. Titular os dois, não. Contra o time do Botafogo é um time que a gente tem que entrar muito com a marcação muito forte. Acho que a gente precisa de um pouco mais de gás ali no meio-campo. Missos dias 14 e 19 agora de novembro pelas eliminatórias da Copa do Mundo e você acompanha. A lista, que se tornaria pública em poucos minutos, chegou protegida dentro de uma pasta e cercada de sigilo, mas estava longe de ser um mistério. Dessa vez, novidade mesmo, só o zagueiro Murilo, do Nottingham Forest da Inglaterra. Dorival Júnior já tem uma relação grande de nomes que vem se repetindo. Mesmo assim, ainda há disputas por espaço em aberto. No gol, com Alisson ainda machucado, o Everton voltou a ser chamado, ao lado de Bento e Ederson. Os laterais Danilo, Wanderson, Abner e Guilherme Arana, chamado e depois cortado por lesão na convocação passada. Éder Militão, Marquinhos e Gabriel Magalhães sempre nos planos para a zaga. Murilo tenta se juntar a eles agora. No meio-campo e ataque, nenhuma surpresa com Andréas Pereira, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá e Gerson. Rafinha e Rodrigo fazem as 2 funções. Igor Jesus, Luiz Henrique, Savinho. Vini Júnior, que estava machucado na última convocação, volta depois de não ter recebido a bola de ouro, para ganhar o apoio do técnico no reencontro. Eu tive uma conversa com ele um dia antes, não após. Prefiro fazê-lo agora pessoalmente. A grande maioria do povo brasileiro percebeu a injustiça ou o tamanho dela que havia sido feita com um atleta que, por merecimentos, com certeza poderia ter tido essa premiação. Talvez a alteração mais significativa na briga por uma vaga no grupo tenha sido a opção por Estevão, deixando o Endrick de fora. Pela primeira vez, Dorival não convocou o jovem atacante, que vem tendo poucas oportunidades no Real Madrid recentemente. As portas não estão fechadas ao Endrick, ao contrário, ele sabe disso. Ele sabe que eu tenho confiança nele. E ainda tem Neymar. Ele voltou a atuar, mas não na intensidade desejada pela comissão técnica. Por isso, o retorno do camisa 10
foi adiado em comum acordo. Se Deus quiser, para a virada do ano, para a próxima convocação, onde com certeza ele já terá um tempo muito maior, o resgate por completo da sua confiança, o que é mais importante. A seleção se apresenta e treina em Belém a partir do dia 11. Joga fora de casa contra a Venezuela no dia 14. E dia 19, enfrenta o Uruguai em Salvador. Que história curiosa! Assaltado esta semana no Rio de Janeiro, Hugo recuperou seu carro e os pertences nesta sexta-feira. O veículo foi encontrado pela polícia em uma casa em um condomínio na Barra da Tijuca, onde estava Matheus Paquetá, que mora no imóvel, e outro homem, Elivelton Guedes Alves da Silva, além da chave. A informação é do site GE. Matheus Tolentino Coelho de Lima, o Matheus Paquetá, é irmão de Lucas Paquetá e foi detido no caso. Ele prestou depoimento na 17ª DP, na condição de testemunha e foi liberado após dar sua versão. Segundo o site GE, o GPS do celular de Hugo indicava que o carro estava inicialmente em Triagem, próximo a São Cristóvão. Assaltantes pediam R$60 mil de resgate. Em seguida foi parar no Bora Bora, condomínio da Barra. Matheus Paquetá e Elivelton justificaram que recuperaram o carro após fazerem contato com amigos na favela. O veículo havia sido deixado em Manguinhos. O advogado Gabriel Habib deu declaração neste sentido, que foi confirmado pelo próprio Hugo. Quem estava pedindo R$60 mil para devolver o carro eram os traficantes. Ele só ajudou a recuperar, junto com outro amigo, e levou o carro para o condomínio na Barra para devolvê-lo ao jogador do Botafogo. Antes de Hugo chegar, a polícia chegou. Mas o Matheus não cometeu crime algum, garantiu o advogado ao site GE. E aí o presidente do Flamengo que falou, né, teve aquele princípio de choradeira, né, por causa do fair play financeiro e tal, para justificar a temporada horrível dele, jogando a culpa no fair play financeiro que não existe, e por isso o Botafogo está ganhando todos os jogos e disparando e tal. Deu uma bela regada pro John Textor, pelo visto. Presidente do Flamengo nega indireta a John Textor, do Botafogo. É favorável a investimentos, mas diz, time que teve 330 milhões de receitas no ano passado, investir 550 milhões é maluquice. Engraçado que quando o Botafogo lá atrás tinha, sei lá, receita de 50 milhões, não sei, e gastava mais que isso, e estava se afundando em dívidas, ninguém achava ruim, ficava preocupado, pedia controle, nada do tipo, né? Se endivida aí, Botafogo, fica mais endividado mesmo, se afunda na lama. Aí pode. Agora que tá fazendo investimentos para reestruturar o futebol, melhorar o time, melhorar o elenco, melhorar o clube como um todo, com estrutura, aí não, tá gastando muito o Botafogo. Tome cuidado com isso, Botafogo, não pode. Olha aí, vai se endividar. A gente conhece a sua preocupação. A gente sabe qual é a sua preocupação, Landim. E não é com o Botafogo endividado, tá? Presidente do Flamengo até o fim de 24, Rodolfo Landim voltou a falar sobre fair play financeiro, tema levado pelo clube desde que sofreu a goleada por 4-1 para o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro. Ele garantiu que suas falas não foram sobre John Textor, acionista da SAF Alvinegra, mas deu exemplos que se encaixam exatamente ao glorioso. A gente, Comissão Nacional de Clubes, não se aprofundou nisso. Não me interprete mal, sou favorável a investimento no futebol. Por outro lado, as SAFs investirem no futebol é bom, porque melhora a qualidade do produto. Agora, como funciona isso? Uma vez eu respondi a um grupo de WhatsApp, disse que vivemos tempos de SAF sem fair play financeiro. John Textor, dono do Botafogo, respondeu já preocupado. Falei, cara, não estava falando de você. Minha preocupação é porque agora tem grupos transnacionais. Você está saindo de um negócio que não é mais só no seu país. E as regras têm que valer para o todo. Aqui não tem fair play financeiro. Na França você tem. E aí, uma forma de aumentar a competitividade desse clube aqui é montando uma barreira de aluguel. Eu não estou dizendo que isso está acontecendo. Estou dizendo que pode acontecer, ponderou Rodolfo Landim ao O Globo. O dirigente ainda criticou clubes que investem mais do que recebem no ano anterior e, coincidentemente, usou números que a imprensa costuma utilizar para falar do Botafogo. Volto a dizer que investimento no futebol brasileiro é bom, mas abre janela para se fazer movimentações esdrúxulas e, às vezes, gerar distorções que são grandes demais. Pode deixar de repente, deixar o clube, de repente, endividar um pouco e tal. Mas um time que teve receita de 330 milhões no ano passado, investir 550 milhões neste é maluquice. No Flamengo, faturo 1,37 bilhão
e invisto, sei lá, uns 300 milhões, que é o que consegui gerar de diferença, argumentou. Cara, primeiro que esses 550 milhões, ele tirou dele, né? Da onde veio esse número? E engraçado que ele tem uma certeza, ele crava o número certinho quando é pra falar do investimento de um time qualquer que sabemos que é o Botafogo, né? Sabemos que é o Botafogo. Mas quando vai falar do quanto ele gasta, ele fala aproximado. 300 milhões por aí. Ué, sabe mais do Botafogo, o número do Botafogo gastou, do que o número que o Flamengo gastou? Como é que é isso? É aquelas, né, deturpações aí dos números que convém muito a ele, né? Mas eu repito, o engraçado é que ninguém se preocupava com o Botafogo, quanto o Botafogo gastava, estava se endividando, se não estava se afundando em dívidas, estava ficando sem ter como pagar as contas. Ninguém se preocupava com isso. Ninguém estava nem aí para isso. Porque o time fazia o quê? Nada. O time só ficava ali na parte de baixo da tabela, incomodava ninguém, era freguês do Flamengo, perdia título pro Flamengo, era eliminado pelo Flamengo, não conseguia fazer nem frente a ninguém dos grandes times do Brasil. Agora que é o time a ser batido no Brasil e no continente, aí tem que se preocupar. Não pode, gente. É muito errado isso. Gastar mais do que você arrecada. Poxa vida, não pode ser assim. Né, Landim? Engraçado. Eu vou botar aqui pra vocês assistirem um corte do Landim no Charla Podcast, onde ele meio que assume que fazia coisas meio, não sei se ilegais, antiéticas, imorais, não sei o que era, mas eram coisas estranhas, né? Que ele assumiu que tinha gente até querendo pegar ele, querendo derrubar ele, coisa do tipo, do cargo, né? Quando o Flamengo tinha patrocínio da estatal Lubrax, Petrobras e tal, e ele tinha que fazer lá os repasses do Flamengo e fazia de formas que não eram muito corretas. Olha aí o corte. Tendo já sido anteriormente, de alguma forma, externamente envolvido, porque eu fui presidente da Petrobras Distribuidora, que chamada hoje Vibra, do início de 2003 até meados de 2006, e durante esse período, na verdade, eu era o patrocinador master do Flamengo com o contrato Petrobras-Lubrax. A Lubrax, né? E aquilo ali era... E ali era um sofrimento danado, porque a gente ficava tentando pagar o Flamengo e às vezes a gente não conseguia, porque o Flamengo não tinha certidões negativas de débito, né? As famosas CNDs, né? Só foi chegar na deixou da chapa azul. E você do outro lado, você... eu tentando pagar o Flamengo e não conseguia, né? Inclusive tive que fazer uma série de malabarismos para conseguir pagar o Flamengo certa vez lá, mas isso é melhor para ficar para a história depois, conversa de baixo, porque essa conversa longa. Mas assim, até ameaçado de prisão eu fui, porque eu fui pagar o Flamengo. Olha só, mas deu tudo certo, no final deu tudo certo. Cara... E conseguimos pagar. O Flamengo estava, eu acho que em último lugar do campeonato e a gente deu uma injeção boa de recursos dentro do Flamengo ali, pagamos 10 meses e meio ali e o Flamengo deu a arrancada com o nosso técnico, era o Papai Joel. Isso. E a gente 2007, acabou... Não. Ali foi 2005. É aquela arrancada aqui, né? O Flamengo estava praticamente rebaixado. Isso. E o Joel conseguiu salvar. Isso acabou e a gente acabou saindo. Não sei se foi por causa disso, mas o fato de ter botado a conta os caras não recebiam, ali, né? Acho que já deve ter dado uma ajuda ali. Exatamente. A galera que acompanha o Flamengo há muito tempo vai lembrar desse período aí, de fato, que o Flamengo... esperava o dinheiro da Lubrax, o dinheiro não chegava e não tinha... A gente queria pagar. Só que o problema é que, pela lei, a gente precisava ter certidões negativas de débito para poder pagar, e o Flamengo estava naquele ciclo vicioso, né? Ele não recebia dinheiro, ele não conseguia pagar as certidões, e aí com isso ele não recebia o dinheiro, e aí ele não tinha dinheiro para pagar os jogadores. Eu tive que fazer uma proposta criativa lá e arriscada, mas no final deu tudo certo. Mas no final deu tudo certo, rapaziada. O Flamengo não podia receber, né? Já é uma puta de uma imoralidade você usar dinheiro público. O Estado, vamos dizer assim, o governo, seja federal, estadual, municipal, não tem dinheiro, tá? O dinheiro público que se fala é o seu dinheiro de imposto, que eles vão e usam como bem entendem, né? Usam mal, usam bem, depende. A Lubrax, Petrobras, é um órgão estatal. Ela recebe dinheiro do governo. Quando dá prejuízo, quem paga o prejuízo é você com seus impostos, né? E quando dá lucro, logicamente, os acionistas ganham lucro. Mas quando dá prejuízo, quem paga é você, tá? Mas aí
O Flamengo não podia receber, não tinha as certidões negativas para poder, pela lei, né, contratinho, lei e tal, receber o patrocínio da Lubrax. Já é errado receber. Agora, o Flamengo nem podia receber porque estava contra ali o regulamento, por causa de dívidas e pagamentos e tal, pá. Agora, e ele fazia algumas manobras, né, que até quiseram prender ele, rapaz. Será que essas manobras eram coisas legais? Porque se quiseram prender ele por causa disso, não devia ser boa coisa, né? Ele mesmo que falou. Não estou dizendo nada. Estou só reproduzindo o que ele falou. E meio que pensando sobre. Agora, e ele mesmo disse que o Flamengo estava na lanterna. Eu lembro disso, tá? 2004, 2005. Foi uns 2 anos. Estava na lanterna. E aí eles conseguiram botar 10 meses de patrocinador e tal, pá. E o Flamengo conseguiu ter um levante e saiu da degola. E aí falam que o Flamengo nunca foi rebaixado. É engraçado. 95, mudaram o regulamento em cima da hora para não cair mais 4, cair só 2. E o Flamengo, que era o antepenúltimo, não caiu. 2005, 2004, não sei o ano que ele tá citando aí o relato, o Flamengo era lanterna, com uma injeção bruta de dinheiro do povo e meio que na tramóia, como ele mesmo disse, conseguiu aí um levante e sair da zona e não ser rebaixado. É muito fácil você não cair quando você tem ajuda da CBF, quando você tem ajuda da Petrobras, né? É muito fácil, amigão, é muito fácil. Assim, irmão, até o Ibis não cai, tá bom? Mas é isso aí. Esse aí, gente, é o cara que fala que, nossa, não pode ter um time que gasta mais do que recebe. Olha só, né? É o cara que pegou o dinheiro do povo, nosso dinheiro, e botou num clube que não podia receber esse dinheiro por não ter as certidões negativas para comprovar que estava aí de acordo com o regulamento do contrato e tal. E ele mesmo assim botava o dinheiro no Flamengo. Tá preocupado com justiça? Tá preocupado com fair play financeiro? Fair play é jogo limpo. O jogo limpo financeiro? Tá preocupado com o jogo limpo financeiro, Landim? Tá porra nenhuma, seu hipócrita. E para finalizar esse assunto fair play financeiro, eu trouxe aqui o cara do Futirinhas, que é uma página muito legal, dando entrevista num podcast que é o Fute Boteco, né? Falando sobre isso. E ele mostra isso aqui no meio da entrevista, que é longa. Eu pego esse trecho porque fala claramente como o Brasil inteiro tá vendo. Aqui, eu acho que o Futirinhas, ele é mineiro, ou ele é galo, ou ele é cruzeiro, não sei. Os 2 rapazes do podcast aqui, um é palmeirense e um é santista. Então, bem neutro ali. Ninguém aqui é botafoguense ou flamenguista. Mostra como é que o Brasil tá vendo que tá muito escrachada a hipocrisia do Flamengo pedindo fair play financeiro, agora que o fogão tá nas cabeças. Olha só esse corte. Você acha que tá rolando muito fair play financeiro de conveniência? Eu acho que tem essa discussão muito agora, por quê? Porque o Botafogo começou a dar muito trabalho. Enquanto o Botafogo tava tomando pau do Flamengo, o Flamengo não se incomodava com o fair play financeiro. Enquanto o Flamengo era o dono do dinheiro sozinho no Brasil, basicamente, ou o grande líder do dinheiro, e ainda é, mas sem ter uma concorrência forte, não incomodava o fair play financeiro. Nunca foi uma discussão. Você nunca viu flamenguista, não tô falando torcedor, mas dirigente do Flamengo levantar essa questão. A partir do momento que eles tomaram 4 do Botafogo, começou essa discussão de novo. No dia seguinte, o Landim falou isso. No dia seguinte, ele começou a falar disso, porque o Botafogo pagou 40 milhões de euros por 2 jogadores. E aí veio o Mauro César ontem e falou essa bosta aí que ele falou, cara. Não é jogador do Botafogo, é jogador que tu... mano, para com isso, né, velho? Não, tá jogando Botafogo, é do Botafogo, ele fala como se a SAF fosse um crime no Brasil, como se fosse proibido, como se não fosse legalizado. Ele fala na questão é legal, no sentido de fantasia. A SAF é boa, a do Bragantino, que não incomoda ninguém. Ele fala sobre... A SAF do Galo, do Cruzeiro e do Botafogo, que provavelmente vão passar a incomodar quem não é SAF e tem dinheiro, é um problema. Exato. Então, nunca a discussão não é pelo bem do futebol brasileiro, é pelo benesse próprio. É isso. E aí, assim, ele fala sobre... o Botafogo é uma fantasia, a SAF ainda é uma fantasia no Brasil, isso é uma realidade paralela. Mas porque o Botafogo anteriormente não estava dando trabalho. Mas aí eu acho que tem a ver com uma percepção de que as SAFs são um fenômeno parecido com que esses casos que você citou, que o Palmeiras, a Parmalat, aquilo foi uma fantasia. Tanto que quando a Parmalat saiu, o Palmeiras foi pra segunda divisão. Você nem quando a MSI saiu do Corinthians, o Corinthians foi pra segunda divisão. O Palmeiras era uma barriga de aluguel. Aquilo foi uma grande fantasia, mas eu não vejo
Mas se fosse uma fantasia, o Vasco teria dado bom e deu ruim. Não, mas assim, eu não vejo o movimento. Vocês veem o movimento de SAF como uma fantasia? Algo que, tipo, vai sair do Brasil? Eu vejo como um estabelecimento. Ele fala assim, é uma fantasia. Não vejo quando sai. Mas, peraí, o City teria condição de trazer... Nunca. Os jogadores que trouxe sem Abu Dhabi? Antigo, os Chelsea, bora. O Newcastle, o Chelsea sem o Abramovich, o Newcastle sem o governo lá da Arábia Saudita, o PSG sem o Qatar. Sim. Esses times... E o Mauro comentava jogo de Premier League. A vida toda. A vida toda. E nunca falou porra nenhuma. E era, porque o Guardiola, porque não sei o quê. E não fala que é Abu Dhabi que contratou o Guardiola. É o país, Por quê? né? Porque o Guardiola não tá ganhando no Flamengo. Foi uma das únicas coisas... coisas... se o Manchester City fosse brasileiro e tivesse metendo taca no Flamengo todo dia, ele ia... Não, porque veja bem. Porque isso é o mundo da fantasia. Uma das coisas que eu acho... mundo... não dá, irmão. Essa é a questão, meus amigos. Ninguém fala do City que não teria condição de ter os jogadores que tem hoje sem o aporte financeiro dos novos donos, o Chelsea, o PSG, etc., porque eles não estão ganhando do Flamengo. Essas aspas foram maravilhosas. Parabéns aí à conclusão do raciocínio perfeita. E também é o outro que, enquanto estava aí sem o Botafogo incomodar, ninguém se preocupava com isso. Ninguém se preocupava. SAF boa é a SAF do Bragantino, que não incomoda ninguém. Mas, bem observado, a SAF do Cruzeiro, do Galo, do Botafogo, que estão e vão incomodar mais, essas tem que ser combatidas. Vale lembrar que Cruzeiro, final da Sul-Americana, é uma SAF. Galo, final da Copa do Brasil, é uma SAF. Também Galo, final da Libertadores, uma SAF. Botafogo, final da Libertadores, uma SAF. Botafogo, líder do Brasileirão, uma SAF. E aí, rapaziada, será que é por isso que pedem tanto fair play financeiro? Bom, pessoal, eu fico por aqui. Esse foi o vídeo dessa tarde de sábado. Espero que tenham curtido o conteúdo. Antes de sair daqui, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no nosso canal Notícia do Fogão. Eu sou o Rafael, um abraço a todos. Acho que teremos ainda mais um vídeo à noite, tá? Antes de terminar o dia aí, tá? Mas, de qualquer forma, se eu não aparecer mais aqui hoje, uma boa noite para você e nos vemos no próximo vídeo, seja de noite ou seja amanhã. Mas valeu, tamo junto, até o próximo vídeo.